Atenção para essa notícia. O governo do estado de Pernambuco, em coletiva de imprensa, trouxe novas informações quanto à flexibilização no estado após o avanço da vacinação em todo o estado de Pernambuco. O governo anuncia que a partir da próxima segunda-feira, o fim da obrigação da aferição de temperatura em estabelecimentos. Você lembra que sempre quando se chegava no local tinha que aferir a sua temperatura. Agora nós noticiamos o fim desse ritual, por assim dizer, de todos os estabelecimentos. Além também da ampliação da capacidade de público nos estádios de futebol. Vamos acompanhar agora a fala do secretário de Turismo e Lazer, o Rodrigo Novaes. Os bons números, da vacinação, o alcance aí de 66% da população vacinada e a diminuição do número de casos de internamento e casos de Covid permite nesse instante a flexibilização das regras do plano de convivência com a Covid. Especificamente 3 pontos que passam a ser flexibilizados a partir do dia 15, a partir da segunda-feira. Em relação à liberação da temporada de cruzeiros 2021-2022, tanto aqui no Recife, no continente, como no arquipélago Fernando Noronha, que, portanto, passa a estar liberado. O fim da obrigatoriedade da aferição da temperatura nos estabelecimentos, portanto, isso também será... não teremos mais a obrigação dos estabelecimentos aferir a temperatura na entrada, como o protocolo previa até então, e também o aumento, a ampliação do público nos jogos de futebol. Então, começamos lá atrás, algumas semanas, com o público em 15% da capacidade das arenas, dos estádios, depois ampliamos para 30%, e agora, portanto, fica a partir da segunda-feira liberada a presença de 50% do público nos estádios de futebol. Para ter um exemplo, a Arena Pernambuco, que tem a capacidade de 46 mil torcedores, passará, portanto, a ser possível receber até 23 mil torcedores. Hoje é algo em torno de 13 mil, a capacidade de 30%. São medidas que se fazem possíveis justamente por conta dos bons números. A outra medida anunciada pelo governo do estado é que a partir da próxima terça-feira as escolas da rede pública e privada não terão mais que manter distância mínima entre as cadeiras que normalmente tem nas salas de aula. Vamos conferir a fala do secretário estadual de Educação, o Marcelo Barros. Põe no ar. O comitê decidiu que a partir da próxima terça-feira, dia 16 de novembro, iniciaremos o cumprimento de um novo protocolo setorial de educação, onde, entre outros pontos, retiramos a exigência do distanciamento mínimo de 1 metro entre carteiras escolares. Assim, as salas de aula poderão voltar ao padrão usual. Dessa forma, o rodízio de estudantes, que hoje acontece em muitas escolas por conta do distanciamento mínimo de 1 metro entre as carteiras escolares, será eliminado e nós poderemos receber 100% dos estudantes em sala de aula. O uso de máscaras e higienização das mãos segue sendo de extrema importância nesse momento. Além disso, no caso do estudante ou profissional de educação apresentar qualquer sintoma, o mesmo deve se manter isolado por 10 dias. Esses protocolos devem ser seguidos por todas as instituições de ensino do estado de Pernambuco, sejam elas estaduais, municipais ou particulares.